Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez aqui no seu canal História e Cristianismo. Hoje, dia de São José, o programa vai dedicar aí uma pequena reflexão sobre esse personagem tão importante para a história do cristianismo, a figura de São José, o pai de Jesus. Quem foi esse homem? O que há de histórico, o que há de lenda que cerca esse personagem tão controverso da história do cristianismo? O primeiro ponto que nós temos que destacar: quando nós vamos estudar história, precisamos nos ater às fontes. Temos três fontes para abordar sobre São José. A primeira fonte, claro, são os evangelhos. A segunda fonte nós chamamos aí de textos apócrifos, que foram os textos escritos entre o século II e o século IX, e que fala sobre aí a história de Jesus, de Maria, de José. E temos também aí a tradição cristã. São essas três fontes históricas. Um ponto importante antes de dizermos quem é São José é afirmar que foi o Papa Gregório XV que dedicou o dia 19 de março ao dia de São José, por acreditar, segundo a tradição, que São José tenha morrido nessa data. Embora, historicamente, nós não temos nenhum elemento que afirme que São José tenha morrido de fato no dia 19. Até algumas tradições antigas do Oriente celebravam o dia de São José no dia 26 de dezembro e não 19 de março. Um outro ponto importante, historicamente falando, é que o Papa Pio IX, em 1847, decretou São José como patrono da Igreja, patrono universal da Igreja. Mas vamos lá, vamos tentar entender quem foi São José através dos evangelhos, dos apócrifos e também aí da tradição. O importante observar é que os evangelhos pouco falam de São José. A figura central dos evangelhos, logicamente, que é Jesus Cristo, é a boa notícia proclamada por Jesus Cristo. Portanto, pouco fala de José, pouco fala de Maria, pouco fala até da própria infância de Jesus, porque centra-se na missão de Jesus, na boa notícia que Jesus trouxe. Mas, a partir dos evangelhos, podemos dizer que São José era um homem justo. Ele, por exemplo, quando descobre que Maria está grávida, isso nos evangelhos, para que ela não se encontrasse em situação complicada culturalmente por essa gravidez que não era de José, ele prefere aí anular o casamento e só vai mudar de ideia quando um anjo aparece em sonho para esse São José. Portanto, para não prejudicar Maria, São José prefere aí cancelar o casamento, visando aí a proteção dela. Portanto, José é apresentado nos evangelhos como um homem justo. Dentro dos evangelhos, como eu falei, pouco se fala de José. Nós vamos encontrar ele com Maria e Jesus no templo, aí quando Jesus tem 12 anos e fica no templo. José e Maria, aflitos, vão buscar Jesus nesse templo. É o último momento que fala de José dentro dos evangelhos. O fato de Maria estar sozinha na cruz e a recomendação de João para cuidar de Maria leva aí a uma hipótese que Maria já era viúva quando Jesus está sendo crucificado. É uma hipótese, também não tem como historicamente fazer essa afirmação de forma categórica. Quem muito nos diz sobre José serão os textos apócrifos. Como eu falei para vocês, são literaturas escritas entre o século II e o século IX que abordam aí sobre a vida de Jesus, dos seus pais. É importante observar que esses textos apócrifos, eles não são canônicos, não são oficiais pela igreja, mas nos ajudam aí dentro da literatura cristã para entender um pouco aí elementos que não aparecem dentro dos evangelhos. Dentro desses textos apócrifos, aí sim, nós teremos aí uma participação maior de José. São 7 evangelhos apócrifos que abordam sobre José. Um ponto importante desses apócrifos e um dos objetivos fundamentais deles ao narrar a história de José é justamente o de preservar a virgindade de Maria. Por quê? Porque alguns cristãos não acreditavam que Maria teria concebido à luz aí a Jesus
dentro de um aspecto miraculoso, dentro da virgindade. Não só cristãos, mas grupos também não cristãos. Portanto, os evangelhos apócrifos, eles vão apresentar José como um homem velho, idoso, para justamente tentar respaldar essa virgindade de Maria. Nós vamos encontrar aí vários evangelhos apócrifos que colocam a idade de José quando casou com Maria entre 90 e 99 anos e sua morte com 111 anos, conforme o próprio evangelho aí de José o carpinteiro. Portanto, a idade de idoso de José confirmaria a tradição cristã de que Maria teria concebido Jesus dentro de um processo de virgindade. Isso é muito importante para entender o porquê desses apócrifos. Os apócrifos, além de colocar um José idoso, ele coloca também o José como um pai, como um educador. No evangelho de Pseudo Tomé, o José, inclusive, ele se mostra aí irritado com Jesus quando Jesus contraria as suas ordens, as suas palavras, puxando a orelha de Jesus. Portanto, os evangelhos apócrifos querem passar José como um pai, um educador que cuida da educação de Jesus. Isso também é importante. Então, além da questão da preservação da virgindade de Maria pela idade de José, os evangelhos apócrifos também apresentam José educador. Tem um evangelho que fala da infância de Jesus, em que José e Maria, inclusive, eles mantêm, assim, às vezes, diálogos ríspidos, mostrando a humanidade desse casal. Os evangelhos apócrifos apresentam José como sendo viúvo. Não esquecer que esses evangelhos apócrifos, eles são escritos no Oriente. E a tradição da Igreja Ortodoxa apresentou José como um homem viúvo quando casou com Maria. E aqui um ponto importante é que José, então, já de certa idade, ele assume Maria, mas Maria ajudaria ele a cuidar dos seus 6 filhos, 4 meninos, 2 meninas, Lísia e Lídia, aqui a José, Simão, o Judas e o próprio José, que são os filhos aí desse homem chamado José. É importante observar dentro desse processo, então, José, como sendo viúvo, justificaria nos textos canônicos aí os irmãos de Jesus. Essa é uma tradição do Oriente, da Igreja Ortodoxa, mas que aparece nos evangelhos apócrifos. Um dado ainda a ser observado é que a tradição católica do Ocidente não concorda, ou pelo menos não levanta essa hipótese, e fala que os irmãos de Jesus que aparecem nos evangelhos, na verdade, são primos, porque o aramaico, isso é verdade, não tem uma palavra para primo e todos são tratados como irmãos. Então esse é um dado importante aqui das duas tradições, a romana e a ortodoxa. Portanto, os evangelhos apócrifos apresentam José idoso, um José viúvo, com 6 filhos, apresenta que o casamento de José com Maria foi um processo de tirar Maria do templo. Maria era uma das virgens consagradas ao templo, e a mulher não podia ter a primeira menstruação porque tornaria o templo impuro. Então é eleito alguns homens que deveriam trazer uma vara, e aí a partir da oração sobre essa vara, algum sinal miraculoso deveria aparecer para que aquele jovem ou aquele homem casasse com essa jovem. Quase todos os evangelhos apresentam Maria, a vara, sendo aí transformada, ou tendo uma pomba que sai dela e vem para a cabeça do José, dizendo aí que o José deveria ser aí o esposo de Maria. Apenas um evangelho que vai colocar que nessa vara nasceu aí uma flor. Aí vem a ideia do lírio, que vocês veem nas imagens, né, de José com lírio, significando que dessa vara surgiu um lírio, e o Espírito Santo pousou sobre a cabeça de São José, designando ele como sendo aquele que deveria levar Maria para a cidade de Nazaré. E o lírio passou a ser então símbolo de pureza, de castidade. Outro ponto que eu queria analisar com vocês de São José é que os evangelhos apresentam ele como carpinteiro. Nós não temos como fazer essa afirmação categórica. O texto grego é tekton. Tekton significa aí, ele é um termo genérico, que significa várias coisas: um trabalhador braçal, um artesão,
Ou poderia ser sim um carpinteiro? Poderia, mas nós não temos como afirmar categoricamente que José foi um carpinteiro. Ele foi aí um trabalhador, braçal, um artesão, então é difícil determinar a profissão de José. Mas a tradição colocou esse tecton como sendo um carpinteiro. O Evangelho de Marcos, inclusive, é o primeiro que apresenta a profissão de Jesus também, como sendo um carpinteiro. Um tecton, quer dizer, ele assumiu a profissão do pai. O pai, portanto, passou a sua profissão para o menino Jesus. Podemos encerrar essa reflexão tentando trazer a cultura judaica e a importância de José na educação de Jesus. Na cultura judaica, a responsabilidade primeira pela educação dos filhos é do marido. É o marido que leva a criança para o templo, para as sinagogas, para rezar. É justamente o pai que tem que levar a criança ao primeiro amor da Torá, os 5 primeiros textos da Sagrada Escritura judaica. Então é o pai o grande responsável por ensinar a profissão para os filhos. Então a relação de José com Jesus ela era muito próxima nessa questão do aprendizado. Isso é importante para a gente entender essa figura de José. E por que então ele foi apagado na história? Não só ele, mas como Maria, porque a figura central de todo o cristianismo vai ser a figura de Jesus e José passa a ser um coadjuvante, mesmo porque para o cristianismo é Deus o pai de Jesus e José é apenas um tutor desse menino Jesus. E isso é interessante que tanto os evangelhos como nos apócrifos, José nunca advogou aí ser aí o pai de Jesus, justamente por essa tradição cristã tão forte em apresentar Deus como sendo o pai de Jesus. Um último ponto, podemos fazer uma imagem simbólica da Trindade Celeste com a Trindade também na Terra, a simbologia. José como sendo a figura do Pai, Maria sendo a figura do Espírito Santo e Jesus como a figura do Verbo. Então também essa figura, essa simbologia que podemos trazer também. Esse é um pouco a história de São José, poucos elementos históricos, muitos elementos que nós chamamos aí da hagiografia, das histórias dos santos, das lendas, para poder confirmar algumas teses que o cristianismo acreditava. A virgindade de Maria, portanto a idade avançada de José, José como um pai, José como educador e Jesus nascendo no seio de uma família. Hoje existe um pesquisador, eu vou colocar aqui no nome para vocês aí no vídeo, que defende a ideia de que a família de Jesus era muito ligada aos essênios, está muito próximo aos essênios, seja em Nazaré, seja em Jerusalém, seja em Belém, a relação da família de Jesus muito próxima aos essênios. Por isso que nas narrativas sobre o nascimento de Jesus, a presença de tantos anjos, a teologia dos anjos, porque os essênios tinham essa figura dos anjos como central na sua teologia. Espero que gostem, que tenham gostado, compartilhe, leve adiante esse vídeo para que outras pessoas possam aí ver também a nossa página. Um abraço e fique com Deus, até o próximo programa.